Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje, que discute a regulamentação do trabalho dos motoristas profissionais rodoviários. Estamos conversando com a desembargadora Maria de Lourdes Leiria, do TRT de Santa Catarina. Desembargadora Maria de Lourdes, a regulamentação da profissão de motorista introduz também alterações no Código de Trânsito, que obviamente não tem natureza trabalhista. Agora é vedado ao motorista profissional dirigir por mais de 4 horas ininterruptas, sendo permitida a prorrogação de 1 hora em situações excepcionais, até que se chegue, por exemplo, em local seguro. Esta norma é mais restritiva que a introduzida na CLT. No caso, qual das duas vale? As duas normas valem na situação, dentro do limite, né, do código, por exemplo. Essa norma vale para o Código de Trânsito, para o motorista. Ele poderá prorrogar esse limite, esse tempo de direção, em 1 hora, se ele estiver em risco para a saúde dele, para a segurança dele, para a segurança do veículo, que também é responsabilidade dele, e até da carga. Porque a carga e o veículo é responsabilidade do motorista, está na lei. Então, o que o legislador permitiu? Ele prorrogar esse tempo, excepcionalmente nessas condições, porque não fosse assim, ele em 4 horas ele teria que parar para não cometer uma infração de trânsito, e aí estaria expondo até a sua vida ou todo o resto, porque não teria segurança. Agora, na CLT, o legislador permitiu que fosse prorrogado, em caso de força maior, a jornada. A jornada de trabalho. Né? Agora, se ele vai prorrogar a jornada de trabalho por força maior, e daí não há um limite, se fosse por força maior. Só que não há um limite para CLT, para o número de horas trabalhadas na jornada. Agora, esse limite tem que estar, tem que ser analisado em conjunto com o Código de Trânsito. Ele prorroga lá, mas vai ter que fazer a parada. Não pode passar as 4 horas, porque senão ele estaria cometendo uma infração de trânsito. Tá certo. Pelo Código de Trânsito, agora o condutor do veículo responderá pela não observância dos períodos de descanso legais, ficando aí sujeito às penalidades da lei. Bom, ainda que ele prove na Justiça do Trabalho que foi obrigado a descumprir a lei por exigência do prazo por parte da empresa, ele estará sujeito às penalidades do Código de Trânsito. Essa situação não pode aí configurar dano moral? Dano moral eu entendo que não. Pode ser que configure até um dano material. Primeiro a gente teria que analisar assim, ele não pode entender isso como uma ordem legítima. Tá? Porque se a ordem é ilegal, ele tem o dever de resistir. Ele deve não cumprir essa ordem. Descumprir. Isso é importante. Tá? Então, porque se o empregador dá uma ordem para que ele descumpra o Código de Trânsito, a ordem é ilegal. Claro. E aí, inclusive, ele poderia denunciar esse contrato, rescindir indiretamente o contrato, com base no artigo 483, que também se aplica a ele, porque se aplica a toda a CLT, mais essas normas específicas. E denunciar o contrato por uma rescisão indireta, por um trabalho defeso em lei, uma ordem ilegal. Entende? A senhora acha que isso na prática vai acontecer? Na prática, o que acontece? O empregado vai ficar pensando, eu não vou cumprir, perco o emprego. Tá? E se ele vai cumprir, ele vai ser multado. E essa multa ele que vai pagar. Então, na verdade, ele vai... aí eu entenderia que caberia essa indenização desse dano material. O empregador deveria pagar essa multa. Certo. Tá? E aí as outras consequências decorrentes, porque ele está sujeito ao Código de Trânsito. Além da exposição, né? Claro. Que ele fica submetido, né? Bom, o Código de Trânsito agora também estabelece que nenhum empregador de motorista profissional poderá exigir que seu empregado descumpra os descansos e jornadas estabelecidos no próprio Código. Mas aí vem aquele questionamento, quem é que vai fiscalizar? Como o motorista, até eventualmente coagido, vai provar? Como que vai fiscalizar o empregador, né? Sim. Porque o motorista ele vai ser fiscalizado pela autoridade de trânsito e pelo disco de tacógrafo. Porque esses veículos que o motorista profissional dirige, ele tem necessariamente um equipamento obrigatório, que é o disco de tacógrafo, pela lei de trânsito. Então, são ônibus, caminhões de carga, todos eles podem ser facilmente identificados pelo disco de tacógrafo, se ele parou ou não naquele tempo, se ele fez ou não o descanso. E se ele não parou, além de multa, ele vai ser retido do veículo para ele descansar, a autoridade. Agora, o empregador, daí não tem. Como é que vai cumprir, como é que vai penalizar esse empregador? Não é?
Pois é, vem aí a pergunta, que pena será aplicada pelo Código de Trânsito ao empregador que em geral é uma pessoa jurídica? Na verdade, o projeto instituía um crime, tá? Instituía como crime determinar que o motorista cumprisse, saísse em viagem sem ter usufruído dos descansos, sem ter usufruído as paradas legais ou descanso, o repouso diário. Acontece que esse artigo foi vetado, foi considerado inconstitucional, um tipo penal impreciso, daí foi vetado. Ou seja, agora não tem nenhuma punição. Embora eu entenda que aquele tipo penal com punição de detenção de 6 meses a 1 ano não ia coibir o crime, a prática do crime, entende? Eu entendo que seria muito mais eficaz uma penalidade pecuniária, tá? Porque se vai atribuir uma penalidade pecuniária eficiente, alta, e daí numa reincidência aplica em dobro, aí vai coibir que determine que o empregado cumpra longas jornadas. Vamos dizer Maquiavel, né? O homem esquece mais rápido a morte do pai do que a perda do patrimônio. É verdade. Bom, para nós finalizarmos, a regulamentação dirige-se expressamente a trabalhadores com carteira assinada. E como é que ficam os que não são empregados? Eles ficam sujeitos apenas ao Código de Trânsito? Ao Código de Trânsito, como todo usuário, como todos os motoristas, né? Se nós estamos numa via, nós temos que cumprir as leis de trânsito. Aquele motorista autônomo, que ele pode, se ele é empregado, ele vai estar regido por CLT e o Código de Trânsito. Sim. Né? Então, a Lei 2.619, ela não só alterou a CLT como Código de Trânsito. Claro. Agora, aquele que não é empregado, que é autônomo, ele vai estar sujeito a essas alterações introduzidas por essa lei no Código de Trânsito. Né? Então, ele vai ter que fazer a parada igual, porque o caminhão dele tem tacógrafo, e ele vai ser parado para fiscalizar, porque o tacógrafo agora ele tem certificado, né? Ele é certificado pelo Inmetro. Certo. Então, ele tem que apresentar um documento com certificação e que ele parou. Eu entendo até que vai ser alterada a jurisprudência a partir dessa lei, porque até então o TST, a jurisprudência, tinha se firmado que tacógrafo não serve para controle de jornada. Sim. Tá? E agora, com todo esse tempo de direção controlado, que vai ser controlado através do tacógrafo, nós vamos começar a poder entender que tacógrafo, afinal, controla a jornada. Sim. Bem, daqui a algum tempo nós também vamos poder verificar se os acidentes nas estradas vão diminuir por conta dessa lei. Se nós não aceitarmos 12 por 36, né? Tá certo. Desembargadora Maria de Lourdes Leiria, muito obrigado pela sua participação. Estou à disposição. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje discutimos a regulamentação da profissão do motorista profissional rodoviário. Nossa convidada foi a desembargadora do Trabalho, Maria de Lourdes Leiria, do TRT de Santa Catarina. Visite nosso canal no YouTube. Após a barra é só digitar Justiça do Trabalho SC, sem cedilha. E você também pode nos seguir no Twitter no endereço TRT_SC. E se preferir, envie uma sugestão de entrevista para ascom@trt12.jus.br. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!